Muito boa noite, senhoras e senhores. São 19h30, dia 21 de abril. Estamos prosseguindo com o nosso curso de vigilante. Hoje, continuando a nossa matéria Segurança Pública e Crime Organizado. Muito bem. Deixa eu só terminar de dar acesso aqui a alguns colegas que estão chegando. Vou ajustar a minha tela aqui. Muito bem. Para começar os nossos trabalhos, estão me ouvindo? Muito bem, muito bem. Descansaram bastante no feriado ou trabalharam bastante no feriado? Trabalhamos bastante. Eu trabalhei, acabei de chegar. Eu peguei das 7 às 7. Eu também. Muito bem, o trabalho faz bem. É isso aí. Então, já que estamos falando... Eita, tem horas que a letra não sai aqui. Já que estamos falando que faz bem, está aí a nossa primeira palavra, já para a nossa primeira chamada dessa noite. Já está no chat. Vamos lá. Então, vamos trabalhar. Falamos sobre segurança pública, falamos sobre os órgãos que compõem a segurança pública, a polícia administrativa, que é a polícia militar, falamos das polícias judiciárias, que são as polícias civis, a polícia federal. Falamos que existe também a polícia penal, federal e estadual, e as guardas municipais, que foram criadas inicialmente com a finalidade da proteção do patrimônio das prefeituras, dos municípios, e depois estendeu aí as suas atribuições, fazendo hoje, inclusive, trabalhos de policiamento ostensivo até, né? Policiamento ostensivo. Quando a gente fala de segurança pública, é porque existe insegurança pública. Se não houvesse a insegurança, não haveria a segurança. E se não houvesse a insegurança, não haveriam pessoas cuidando da segurança. E nós não estaríamos aqui, né? Como a gente já falou. A ideia, então, quando criaram os departamentos de segurança pública e secretarias de segurança pública, desde o tempo, eu vou dizer até do Império, porque já no tempo do Império já havia, né, a segurança pública ainda incipiente, começando, mas já havia. E depois, na República, aí sim, Hermes da Fonseca, logo após a proclamação da República, já instala os primeiros departamentos de Polícia Civil para organizar, então, a segurança pública. E de lá para cá estamos vendo numa evolução, alguns gostam, outros não gostam. Aí eu vi que alguém fez um comentário naquele vídeo que a gente viu ontem sobre as Forças Armadas, ali o trabalho das Forças Armadas. Aí as pessoas dizem assim, os caras não servem para nada, não fazem nada, só ficam lá dentro dos quartéis pintando, cortando grama, não sei o quê. Eu falo, tá bom, óbvio, eu não vou nem discutir com essa pessoa, né, que colocou esse comentário, porque eu tenho certeza que Deus a livre disso, né, no momento em que ela precisar ser resgatada de uma enchente, ou numa época de uma pandemia que ela precisa de um remédio, espero que tenha um desses militares que não fazem nada à disposição dela lá para ir resgatá-la lá no meio da enchente, como aconteceu aí lá no Rio Grande do Sul agora, recentemente, né, em Porto Alegre, onde não só Exército, Marinha e Aeronáutica ajudaram, mas toda a população se esforçou e muito, né, para tentar salvar aquelas pessoas. Então,
criticar a segurança pública, criticar a Força Armada, é muito fácil. É muito fácil. Oxe, ainda mais quando você está sentadinho atrás de uma mesa, que você não tem que ir atrás do vagabundo, atrás do bandido. É fácil criticar o vigilante, quando você não tem que ficar às 3 horas da manhã, no frio, na chuva, no escuro, fazendo ronda, e às vezes enfrentando um vagabundo que invade teu posto para roubar a tua própria arma. Então, criticar a segurança é fácil. Professor, você estava escutando? A segurança é muito difícil. Você estava escutando? Quem está falando? Paulo, Sim, Paulo. o senhor falou ontem sobre as polícias, e a polícia do Exército a pé, O que tem? o papel da polícia do Exército a pé. A polícia é a mesma coisa que a polícia civil, só que ela trata das questões dos crimes militares. Então, se um militar cometer algum crime militar, é a polícia do Exército que vai tratar disso. Então, ela não sai na rua patrulhando para cuidar de bandido. Ela está ali para, caso algum militar cometa algum crime militar, ela vai agir, né? Mas ela é igual Polícia Federal, né? Ela é só federal, a PE. Não, a PE não é uma polícia que faz parte do sistema de segurança pública. A PE é uma polícia que faz parte da instituição Exército, só do Exército. Assim como tem a PA, que é a política da aeronáutica, e eu vou ser franco com você, eu não sei como é que é a sigla da Marinha. Talvez seja a Polícia da Marinha, talvez seja a PM, não sei. Fuzileiro Naval. Marinha, não sei. Fuzileiro Naval. Como? Fuzileiro Naval. Não, Paulo. Fuzileiro Naval é o soldado da Marinha. É diferente, não tem nada a ver com polícia, o fuzileiro naval. O fuzileiro naval é um soldado da Marinha, tá? Não é isso. Então, eu digo assim, que na polícia do Exército são soldados do Exército, cabos do Exército, sargentos do Exército, que fazem parte ou de um pelotão de polícia do Exército, por exemplo. Você está em qual cidade, Paulo? Eu tô aqui em Tijuca, mas eu sou de Manaus. Tijuca. Tá, não sei. Ok. Então pronto. Manaus, 1º Batalhão de Infantaria de Selva. Não tinha o 1º BIS lá? Deve ter ainda, claro. Ainda tem ainda. Isso, eu servi no 1º BIS, né? Não exatamente em Manaus, mas em Tabatinga, na época que eu fiquei na selva lá por um tempo. E aí tem lá o 1º Batalhão de Infantaria de Selva. No 1º Batalhão de Infantaria de Selva tem um pelotão de polícia do Exército. Um pelotão justamente para isso, para que, se caso algum militar cometa alguma coisa contrária ao regulamento disciplinar do Exército, ele vai ser preso, inclusive, vai lá para dentro da cadeia, mas da cadeia dentro do quartel, e não para a cadeia do delegado, entendeu? Tem nada a ver com delegado de polícia. É para cuidar da instituição Exército, ok? Entendeu isso? Está claro? Beleza. Então, quando a gente está falando de segurança pública, é muito fácil, né, a gente falar, mas seria muito bom que a gente tivesse um conhecimento a respeito de como é o inimigo da segurança pública. E é isso que nós vamos, então, tratar essa noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre o crime organizado. Para vocês terem uma ideia da importância desse assunto, não só para nós, vigilantes, mas para a segurança pública do Brasil. Deixa eu fechar aqui, que eu acho que não trocou minha tela aí para vocês, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui e colocar de novo a apresentação, que não saiu para vocês. Só um minuto. Vamos voltar aqui. Tem horas que dá uma travada os negócios aqui. Quando a gente fala, então, de crime organizado, é tão importante isso que existem publicações, livros, revistas, anuários, que tratam desses assuntos. Assim como eu mostrei para vocês no início da aula de ontem, o Anuário Brasileiro de Segurança, também, com relação ao crime organizado, existem publicações específicas
para tratar do assunto. Eu coloquei 3 delas aí, existem muitas outras. Essa primeira aí, que tem um helicóptero aí, né, que é produzida por esse organismo aí chamado Esfera. Então, ele publica várias matérias a respeito de ações do crime organizado. Então, ali tem um ali, ó, Segurança Pública e Crime Organizado no Brasil. Material bem interessante. Se não me falha a memória, esse é de 2022, eu peguei uma imagem qualquer, mas se você for no site dessa Esfera aqui, você vai encontrar as publicações mais recentes. Aqui fala sobre Cali e São Paulo. Cali e São Paulo. Quando a gente fala de Cali, a gente tem que lembrar lá, né, da cidade de Cali, que é uma das grandes cidades aqui da América do Sul, assim como São Paulo, e onde o crime organizado se instalou da mesma forma que o crime organizado se instalou em São Paulo. Então, essa publicação faz essa comparação. Cali e São Paulo, essas duas metrópoles, né? Como é que está o crime organizado nessas duas. E a última aqui é uma revista, um relatório, né, que trata do mapa do crime organizado, das organizações criminosas no Brasil. Então, vejam só, um relatório para tratar das ORCRIM, organizações criminosas. Então, nesse relatório aí, ele trata de todas as organizações criminosas conhecidas, como elas estão estruturadas, organizadas, onde estão instaladas, como atuam e como afetam a sociedade. Muito bem, mas para que a gente possa falar sobre crime organizado, a gente precisa definir o que é crime organizado, né? Segundo especialistas, crime organizado é toda organização cujas atividades são destinadas a obter poder e lucro, transgredindo as formas das leis que estão implantadas no país, na sociedade. Transgredindo as leis formais. Ou seja, uma empresa, ela também é criada para gerar poder e lucro. Afinal de contas, o dono quer ter dinheiro, quer ganhar dinheiro. Só que uma empresa séria, correta, honesta, ela cumpre a lei. E o crime organizado, ao contrário, ele obtém poder e lucro transgredindo a lei, fazendo aquilo que não pode ser feito. Entre as formas de sustento do crime organizado, encontram-se o tráfico de droga, e talvez esse daqui seja o principal pilar, né, de sustentação do crime organizado, os jogos de azar, a corrupção pública e privada e a compra de proteção. Então, aí está aquela boca de fumo, que aquilo ali só estão vendendo lá o baseadinho. O jogo do bicho, imagina, não, o joguinho do bicho lá, apostar na cobra lá, tal. Oferecer uma propinazinha e oferecer proteção às milícias, né? Que são muito comuns no Rio de Janeiro, alguns locais de São Paulo, e que se espalham pelo Brasil. Em todas, não vou dizer em todas as cidades do Brasil, né? Porque tem cidades que, felizmente, ainda estão livres disso, mas nas grandes cidades, certamente você vai encontrar todas essas formas de sustento do crime organizado, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco a gente vai entender isso, né? Como é que aconteceu isso? Como é que se tornou organizado isso? Como é que isso se tornou uma empresa? É uma história muito interessante e que nós vamos ver na sequência. Antes de nós entrarmos no crime organizado no Brasil, nós vamos falar um pouquinho sobre essa organização no mundo, né? Como é que isso começou?
Notem que isso lá no século XVI, lá na China, já havia organizações criminosas, já havia o crime organizado, já era possível ganhar dinheiro com o crime organizado. Então, as tríades chinesas eram violentas, utilizavam o poder das grandes famílias da época, né, dos grandes clãs da época, para a sua subsistência e obtenção de lucro. Talvez essa vocês nunca tenham ouvido falar, essas tríades chinesas. A próxima aqui é a Yakuza. E a Yakuza, esta sim, para quem gosta de assistir aí um jornal, ler uma revista, acompanhar o mundo, já deve ter ouvido falar na Yakuza. Ela existe até hoje. Elas são como se fosse uma família, né? Nós temos lá, quando a gente fala de máfia, quando a gente fala de família, a gente lembra dos italianos, né? O Poderoso Chefão, o filme O Poderoso Chefão. A Yakuza não é muito diferente. Então, é lá do Japão, onde determinados grupos se reúnem também para isso, para ganhar dinheiro, oferecendo proteção, traficando, vendendo produtos ilegais, etc. A máfia russa, e aí eu me nego a tentar falar essa palavra que tem ali, porque eu não sei como é que se pronuncia esse negócio aqui, né? Mas a máfia russa é uma das organizações mais ricas do mundo. E aí uma coisa estranha, né? Porque se a Rússia é um regime socialista, até pouco tempo fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, comunistas, onde o principal fundamento do comunismo é a divisão de bens iguais, ou seja, todo mundo é igual. Essa é a base do comunismo. Como é que pode algumas pessoas terem tanto dinheiro enquanto outras estão numa situação bem complicada, como está lá na Rússia? As maiores fortunas do mundo, se nós pegarmos as 100 maiores fortunas do mundo, 10 estão na Rússia. Então, é uma contradição, né? Um país que até recentemente tinha um regime comunista muito fechado, possui pessoas, muitas, que são trilionárias, né? Que têm muito dinheiro. Justamente em razão disso, né? Da máfia russa. Pessoas que faziam parte, ou que ainda fazem, né? Da máfia russa. A máfia italiana, e aí sim, essa é, inclusive, a figura que eu coloco aí no começo do nosso slide, né, de hoje, mostra essa imagem, né, que era basicamente como eram retratados os mafiosos italianos. Então, os mafiosos italianos, as famílias italianas, da mesma forma, extremamente violentos, em busca de poder. Eles atuavam principalmente na região da Sicília e ficaram famosos no mundo inteiro porque se espalharam pelo mundo inteiro. Com a migração italiana, não foi diferente aqui no Brasil, os italianos também vieram para cá. Então, muitos desses mafiosos foram para outros países, América principalmente, e lá se estabeleceram. De novo, né, para quem gosta de filme, vocês que já assistiram o filme Titanic, tem uma das cenas que o mocinho lá do filme, ele vai jantar na mesa lá dos ricos, e um deles cita essa questão da máfia italiana no jantar, né, enquanto eles estão falando das fortunas, e o cara fala da máfia italiana, dando a entender que estão trazendo lá da Itália, né, para o Novo Mundo, a contravenção da máfia.
E, por último, agora, os cartéis das drogas. Notem que até a parte da máfia italiana, daqui para cima, não havia um reflexo muito grande na população de baixa renda. Não interessava para essa máfia as pessoas pobres, muito pobres, ou de baixa renda. Ao contrário do que acontece agora com os cartéis das drogas, porque eles não querem saber. Eles vendem até para quem não tem como pagar. E aí, obviamente, a forma de pagamento é trabalhando para eles. Ou seja, eles viciam a pessoa não tem como comprar a droga, então, para ela ganhar a droga, ela trabalha vendendo a droga. Isso cria uma corrente, né, uma pirâmide gigantesca, e se espalha muito rapidamente. Existem muitos filmes que retratam essa história aí. Tá? Bom, isso foi lá no nosso bom e velho mundão. E aqui no Brasil, como é que foi? Será que apareceu esse negócio do crime organizado? Como é que ele se organizou? Como é que ele chegou ao Comando Vermelho, ao primeiro comando da capital e essa coisa toda? Tem um vídeo que já está lá no nosso ambiente de ensino à distância e que eu vou colocar aqui para mostrar isso para vocês. Deixa eu trocar aqui. Quando a gente começa uma série de vídeos, a grande dificuldade é entender qual que é o melhor ponto. Depois de muita conversa, a gente decidiu que um ponto interessante para começar a nossa série de documentários... Como é que está o áudio? Tá bom? Legal. Seria o crime organizado. Mas para entender o crime organizado no Brasil e a sua origem, a gente precisa conhecer um pouquinho de um lugar que se tornou protagonista nessa história, o presídio de Ilha Grande. Num pedaço de terra, cercado de água por todos os lados. A Ilha Grande fica entre Santos e o Rio de Janeiro. É a maior das ilhas do litoral de Angra dos Reis, já no estado do Rio. Ali, há mais de 100 anos, o governo federal construiu 2 penitenciárias. Uma menor, voltada para o continente, e outra na face oposta, virada para alto mar. Essa sim, conhecida como Presídio da Ilha Grande. Durante os anos da Primeira República, na região do presídio existiu um posto de fiscalização sanitária para os navios que podiam trazer a febre tifoide da Europa e algumas mazelas da África. Na década de 20, foi construída a cadeia para os presos idosos e para aqueles em fase de término de pena. O presídio da Ilha Grande foi o mais pobre de todo o sistema carcerário do estado do Rio de Janeiro. Faltavam comida, colchões, uniformes para os presos, cobertores e várias outras coisas. Faltavam armas e munição para os soldados, inclusive. Era comum que eles mesmos as comprassem em caráter particular. E este é o inferno, o caldeirão do diabo, o presídio da Ilha Grande. A partir de 1960, a Ilha Grande se transforma num depósito para os mais perigosos. Vira prisão de segurança máxima. No presídio mais temido pelos criminosos de todo o Brasil. Aqui, no Instituto Penal Cândido Mendes, viveu gente como Madame Satã, Lúcio Flávio e o ex-policial Marial Marisco. A cadeia construída para abrigar 540 presos possuía 1.284 homens no ano de 1979. Até bem pouco tempo atrás, só eram trazidos para o presídio da Ilha Grande os bandidos mais perigosos. Este homem, por exemplo, Júlio de Almeida, condenado por 5 homicídios. Eu não sabia para onde estava chegando. A gente chegava aqui, ficava 20 dias no cova de silêncio, num cubico, sortado assim no meio da massa, sem conhecer ninguém. Muitos homens condenados por crimes menores também enfrentavam a convivência com o que há de pior nos arquivos do Tribunal de Justiça. A Ilha Grande ganha status de um curso de pós-graduação no crime.
Ao longo dos anos, o presídio teve muitos prisioneiros ilustres, em geral condenados por crimes políticos, seja durante o Estado Novo, o governo autoritário de Getúlio Vargas, seja nos anos de chumbo da ditadura militar que se iniciou em 1964. Presos políticos, como os escritores Graciliano Ramos e, mais recentemente, Fernando Gabeira. Este presídio, criado há 40 anos, está numa ilha que já teve índios antropófagos. Foi ponto de venda de escravos e foi onde Francisco Palheta plantou o primeiro pé de café. Aqui aconteceram histórias incríveis. Histórias de torturas, espancamentos, mortes, assassinatos, rebeliões e fugas espetaculares. Muitas histórias conhecidas e muitas que jamais vão ser contadas. E essa história toda tem um ilustre registro. O escritor Graciliano Ramos, no seu Memórias do Cárcere, contou como que era o dia a dia no presídio. Eles tinham problemas seríssimos de higiene e todos sabiam que estavam ali para morrer. Ou, como o próprio Graciliano também conta no seu livro, a fala do encarregado de segurança do presídio, logo que você chegava no presídio de Ilha Grande, já dava o recado. Aqui dentro vocês não têm direito, vocês não têm proteção, vocês não vieram para se corrigir, vocês vieram para morrer. Pelos corredores sujos, escuros, úmidos, dentro das pequenas celas onde vivem até 4 homens, as queixas, como em todo o presídio, são sempre muito grandes, muito violentas. Ah, a situação, olha a situação. Aí, olha a minha situação aí. Aí, olha aí, ó. Olha aqui, aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui, aí, aqui, aí dinheiro caiu. Aí dinheiro caiu aqui, aí, aí. Aí, dinheiro caiu aqui, aí. Aí. A influência dos prisioneiros políticos se dava basicamente pela força do exemplo, pelo idealismo e altruísmo, pelo fato de que, mesmo encarcerados, continuavam mantendo a organização e a disciplina revolucionária. Tudo que as famílias mandavam para os presos políticos era reunido num fundo comum e depois dividido para todos os colegas em partes iguais. Organizaram também uma biblioteca, uma farmácia comunitária e elegeram um colegiado de presos para representar o grupo na hora de discutir qualquer assunto com a diretoria da cadeia. No entanto, apesar de alguns avanços e exceções relevantes, como a gangue de Lúcio Flávio, que atuaria entre 1968 e 71, nada disso produziu um senso de sólida organização para o criminoso comum. Nas ruas, o crime continuava o mesmo, avulso, violento, desorganizado. O fenômeno da conscientização e o surgimento do chamado crime organizado só vão aparecer de verdade na década de 70, quando a ditadura militar abre outra vez a porta da cadeia para a oposição política. Na Galeria B do presídio de Ilha Grande, William da Silva Lima, cofundador do Comando Vermelho, encontrou a matéria-prima para a fundação da organização. A união dos presos comuns para resistir ao clima geral de barbaridade no Instituto Penal Cândido Mendes tinha uma base objetiva: a sobrevivência. Para não morrer, para não ser roubado pelos grupos já existentes, para continuar vivendo como homem, era preciso reagir. As falanges Jacaré, Coreia, Zona Sul e os independentes comandavam a rotina de terror que dominava milhares de prisioneiros. Não havia regras de comportamento naquela época nos presídios. Um preso desrespeitava o outro. Imagina um pai de família sendo violentado, estuprado, ou um detento que tinha seus pertences roubados, algo que a mãe trazia numa visita para o filho e quando ela ia embora, outro pegava. A Falange Vermelha, primeiro nome do Comando Vermelho, veio para criar leis de convivência e um código de conduta para os presos. No ano de 1975, a influência dos militantes políticos sobre os presos comuns aumentava muito. Não me surpreendi quando vi a malandragem da Ilha Grande falando de caixinha, luta de classe. Já existia o coletivo na cadeia desde os comunas do Estado Novo. Quando os presos políticos foram sendo transferidos ou libertados, naquele processo que a gente conheceu como anistia, a experiência e o aprendizado entre eles acabou ficando. É nessa relação entre crime e militância política que se dá a origem do crime organizado no nosso país. A Falange, que é o primeiro nome do Comando Vermelho, vai tomando forma e define a primeira palavra de ordem. O inimigo, a partir de agora, está fora das celas. Aqui dentro somos todos irmãos.
Um recado bem claro para as quadrilhas que atormentavam a vida no interior da cadeia. Presos comuns não têm anistia e sabem disso. Isolados após a liberação dos militantes políticos, os criminosos comuns tiveram que enfrentar sozinhos o dia a dia do presídio. Condenados a passar juntos as próximas décadas, eles tinham tempo de sobra para pensar nos problemas do presídio e na estratégia a ser adotada contra os grupos rivais. Em 1975 e 76, o pessoal do Fundão, que era em curso da Lei de Segurança Nacional por assalto a banco, foi distribuído numa dolorosa luta em todo o coletivo carcerário comum. E nós tínhamos uma prática no Fundão, onde era constituído de 90 homens da Lei de Segurança Nacional, da Lei de Segurança Nacional, que nós praticávamos uma solidariedade entre nós. Quer dizer, não podia ter assalto, não podia ter estupro, não podia ter... O negócio era ir embora, ou embora legal, ou embora foragido. Quer dizer, nosso ideal, determinamos isso entre nós. E que as incompatibilidades pessoais que deixasse para a rua. Enquanto as demais falanges se organizaram em torno dos próprios interesses, geralmente mantidos pelo terror, o grupo do Fundão se esforçava para melhorar as condições carcerárias e reprimir o crime entre os próprios criminosos. Assim, foram ganhando a confiança dos demais presos. Agora, a afetividade, a amizade, não tem nada com a organização. A organização você destrói. Uma afetividade você não destrói nunca. Então, essa amizade cresceu entre nós e que é indestrutível. Um massacre, no dia 17 de setembro de 79, marcou a tomada do poder pelo Comando Vermelho na Ilha Grande. Os grupos menores estabelecem imediatamente um pacto com os vermelhos. A cadeia agora tem uma só liderança. As quadrilhas também não mexiam com nós, com o pessoal da Lei de Segurança. Mas começou a mexer com as pessoas que a gente gostava, com as pessoas que conviviam com nós. Então houve conflito. Nós já vivíamos organizado entre nós, com solidariedade entre nós, né? E também cresceu porque os outros aderiram também àquela solidariedade. E aí as quadrilhas começaram a saltar, porque interessava também o sistema, quanto mais dividido, melhor para dominar. E aí o conflito em 79 foi inevitável, houve troca de faca mesmo, e morreu 6 dos quadrilheiros, né? Outros fugiram, se pediram seguro, e outros nós recuperamos. E foi determinado, né? Foi imposto que daquele dia em diante não existiria mais estupro, não existiria mais assalto, nem morte por coisas banais. E todo o sistema aderiu isso até hoje. Durante a metade de uma década, entre 1974 e 79 especificamente, a força da organização ficou limitada pelos muros do Instituto Penal Cândido Mendes. E daí nasceu um relatório do diretor da prisão, que denominou o pessoal da Lei de Segurança como Falange Vermelha ou Comando Vermelho. Um nome que a gente rechaçava, porque nós éramos conhecidos no coletivo como pessoal da Lei de Segurança. Pessoal da lei, eu diria, pessoal da lei de segurança. Mas depois fomos assimilando o Comando Vermelho também, porque é vermelho e nós éramos também um pouco vermelho, né? E na rua, quando nós fugimos, eu fugi, e nós começamos a assaltar banco e assumindo mesmo Comando Vermelho, e é o Comando Vermelho. Novamente, a organização e o ganho de consciência por parte dos presos têm ajuda involuntária do sistema. Na intenção de reduzir o poder da organização criminosa, os responsáveis pelo sistema penal decidiram transferir alguns de seus líderes. Mas isso se mostrou um erro decisivo.
Ao invés de desarticular a organização, que era a intenção deles, as transferências permitiram que o Comando Vermelho se infiltrasse em todo o sistema carcerário carioca. Para manter e ampliar o esquema da organização, o Comando Vermelho contou com inúmeros aliados fora dos presídios. Dentro desses aliados, destacam-se advogados que aceitavam ir além das suas atribuições legais, na prática servindo de instrumento de comunicação entre o que acontecia dentro e fora dos presídios. Esses profissionais chegavam a visitar até mesmo 5 presídios por dia, fazendo com que a comunicação acontecesse de forma fluida. Além disso, visando a confidencialidade das mensagens, o grupo chegou até mesmo a desenvolver uma espécie de dialeto, o que eles chamaram de o alfabeto Congo, um conjunto de sinais e ideogramas que garantiria a segurança e o sigilo na comunicação. Um fato histórico demonstrou pela primeira vez o poder do Comando Vermelho. No dia 3 de abril de 1981, 400 policiais travaram uma batalha contra um dos seus integrantes. 400 contra 1, como prefere William da Silva Lima, que tirou daí o nome do seu livro de memórias que conta a origem do Comando Vermelho. Dado como responsável pelos últimos grandes assaltos no Rio, mais de 400 policiais de 10 delegacias, 2 batalhões da PM e do Departamento de Polícia Política e Social cercaram um apartamento onde os fugitivos estavam escondidos. Eles resistiram, houve troca de tiros e a polícia incendiou o apartamento do conjunto residencial. Na confusão... Esta foi a primeira vez que o nome e a determinação da organização é mostrada em público. Mas afinal, o que estaria acontecendo com a velha bandidagem de sempre? A principal característica do crime até aquele momento era a ação indiscriminada e sem muito planejamento. Agora, a polícia carioca vê surgir diante de si um inimigo nunca enfrentado fora da luta política. O crime comum mudou e se organizou. Na Ilha Grande vivem hoje 500 presos, todos da organização criminosa Comando Vermelho. Separar os presos por facções é uma opção do sistema para facilitar a administração dos presídios. Agora, o que não foi planejado é o poder que o Comando Vermelho assumiu na Ilha Grande. Durante a reportagem, você vai ouvir o líder dos presos, que concordou em falar, mas não quis aparecer. Preste atenção agora a esse relato impressionante. Aqui, quem manda é o Comando Vermelho. Logo na chegada, o poder dos presos fica patente. Ao lado do diretor, representantes do coletivo dos internos nos conduzem durante a visita como verdadeiros anfitriões. Esse aqui é o pátio de visita. É aqui que os presos se reúnem com as famílias. É aqui, como o presídio é muito longe, as visitas ficam 3 dias, né, capitão? 3 dias. Eu vou conversar agora com o Chiquito, que é o presidente do CRI, Clube Recreativo e Cultural dos Internos da Ilha Grande. Como é que vocês veem a questão da desativação do presídio? A desativação do presídio não resolve nada. Aqui é uma ilha, certo? Como a ilha, a senhora está vendo que tem terreno aberto para plantar, muita coisa para trabalhar, e coisa que o preso precisa para se recuperar, para se reintegrar. Certo? Não é trancando um preso lá na Água Santa, dentro do espaço daquele, dormindo no chão, sem condição nenhuma que vai recuperar ninguém. Bem, essa aqui é a cooperativa administrada pelos próprios presos. Quem cuida daqui é o Rony, né, Rony? Como é que funciona aqui? Nós revertemos esses materiais aqui para compra de nossos materiais de obras, ajudar nossas festas, entendeu? Precisar de um remédio, um telegrama, essas coisas assim, pessoal, né? Ao final da tabela de preços, como uma garantia, a sigla de quem manda. Paz, Justiça, Liberdade, Comando Vermelho, Rogério Lengruber. A obra da galeria é feita em mutirão pelos próprios presos. O DESIP garante que foi o Estado que forneceu o material, mas os presos desmentem. Eles tentam minorar as péssimas condições do prédio. Em 81, o grupo já tem infraestrutura jurídica, bases de operação nas favelas e administração financeira. Quem contribui com as finanças do grupo, para dar um exemplo aqui, obtém garantia de bom tratamento na cadeia. E lá é sempre melhor chegar com um amigo, né? Em 1982, para vocês terem uma ideia, o Comando Vermelho já possuía mais de 2.000 adeptos. Contava até mesmo com alguns prisioneiros que haviam cursado faculdade de Direito e preparavam petições e revisões de condenação. Outros ensinavam a ler e escrever, por exemplo. Na vida carcerária, gente, o melhor fator de convencimento, fora a violência, claro, né, é a prestação de favores.
Um preso em dívida é sempre um aliado. A partir dessa fase, o Comando Vermelho deixa de ter um caráter de cooperativa do crime, com laços de amizade mais próximos e tudo mais, e passa a funcionar como uma empresa do crime. Como consequência, a busca por lucro passou a ser o principal objetivo. Logo, se tornar uma organização mais fria e cruel é uma consequência inevitável. Também é dessa época outra mudança no Comando Vermelho. O foco deixa de ser o assalto a bancos, mas um laço que os aproximava da atuação política, e passa a ser o tráfico de drogas, considerado mais seguro e rentável. Com a eleição de Leonel Brizola e sua política de preservação dos direitos humanos, os integrantes do Comando Vermelho podem atuar de forma menos belicosa já na década de 80. O governador fez valer a inviolabilidade do domicílio e deu a todos os detidos o direito de se comunicarem com um advogado e de usarem o telefone da polícia para fazer uma ligação pessoal. Isso visava evitar que ocorressem torturas e desaparecimentos, uma coisa muito comum até então. O crime organizado explorou com habilidade cada uma dessas demonstrações de civilidade do governo estadual. Estamos em 1984. A terceira fase da existência do Comando Vermelho está começando. A missão agora é controlar o tráfico de drogas, cooptando ou destruindo as pequenas quadrilhas independentes que existiam. Assim começou, de fato, a guerra nos morros. Ao mesmo tempo, a organização sabe que precisa contar com a colaboração da população carente. Uma população que deve muitos favores protege as atividades do crime organizado com um silêncio impenetrável. Esse trabalho social do Comando Vermelho nas favelas tem, além do interesse imediato da segurança do tráfico, uma característica: diferenciar-se dos antigos donos dos morros. O criminoso cruel é afastado ou destruído, e o que vem depois é, digamos, melhor, principalmente aos olhos da comunidade. No ano de 1985, o tráfico no Rio de Janeiro já estava completamente transformado. O Comando Vermelho detinha cerca de 70% dos pontos de venda e estava em franca batalha pelos outros 30%. Bom, eu acredito que nada ilustre melhor esse assunto todo do que um documento oficial da própria PM da época. Abre aspas. Na sociedade desorganizada, atenua-se a fronteira entre o moral e o imoral, o lícito e o ilícito. Domina o pragmatismo mais desabusado, de sorte que o crime tende sempre a se organizar à imagem do que seria a própria sociedade. Muito bem, essa aí então é uma narrativa do que foi o aparecimento do crime organizado. Tem uma continuação de um outro documentário que eu quero colocar aqui, e aí depois vou dizer o que isso tem a ver com a segurança privada. Onde é que entra a segurança privada nesse negócio? Deixa eu só trocar, então, de vídeo aqui. E ele também está no nosso ambiente. A operação policial mais violenta da história do Rio de Janeiro, que deixou mais de uma centena de mortos, tinha um objetivo oficial: conter o avanço do Comando Vermelho, o maior e mais antigo grupo criminoso do Rio de Janeiro. Movimentos de direitos humanos classificam a operação como chacina e questionam sua eficácia como política de segurança. Mas como surgiu o Comando Vermelho e como ele se tornou tão poderoso? Eu sou João Felete, da BBC News Brasil, e neste vídeo te explico como a história dessa facção pode ser entendida em 7 capítulos, e qual o papel do regime militar e de diferentes governos na expansão dela pelo Brasil e até pelo mundo. Tudo começa no Brasil dos anos 70, quando o país vivia em plena ditadura militar. Nessa década, um grupo de presos políticos foi misturado a um grupo de presos que haviam cometido crimes comuns no Instituto Penal Cândido Mendes, em Ilha Grande, que fica a mais ou menos 100 quilômetros da cidade do Rio. Nessa época, muitos presos políticos tinham sido detidos por assaltos a banco, que viraram uma forma de financiar o movimento de resistência ao regime. Antes da chegada dos presos políticos, essa penitenciária abrigava pessoas com pouco ou nenhuma educação formal, que não sabiam bem os direitos que eles tinham. Já entre os presos políticos,
muitos eram de classe média com um bom nível de escolaridade. Esses dois grupos passaram a conviver na penitenciária e os presos políticos começaram a intermediar as negociações em busca de melhores condições no presídio. E esse foi o germe do CV, que no início era chamado de Falange da Segurança Nacional, nome que fazia alusão à Lei de Segurança Nacional em que os crimes de assalto a banco eram enquadrados. Depois o nome mudou para Falange Vermelha, até que a imprensa passou a usar o termo Comando Vermelho ou CV, que permanece até hoje. Um dos fundadores do CV foi William da Silva Lima, também conhecido como o Professor. No livro 400 contra 1, uma história do Comando Vermelho, ele conta que o grupo surgiu para organizar o espaço carcerário e criar regras de convivência entre os presidiários. O segundo capítulo dessa história se passa entre o fim dos anos 70 e o início dos 80. Com a lei da anistia em 79, muitos presos políticos foram soltos, o que, segundo pesquisadores, enfraqueceu a luta por justiça social dentro das cadeias. E a partir da década de 80, muitos dos presos comuns passaram a arquitetar planos de fugas dos presídios. Mais de uma centena deles conseguiu escapar e começou uma nova onda de assaltos a bancos. Com o dinheiro que eles conseguiram roubar, passaram a investir num outro ramo, a venda de cocaína. Essa foi a época em que a Colômbia se tornou uma grande produtora mundial dessa droga, o que mudou as rotas globais do tráfico. O Brasil virou então um entreposto importante no envio de cocaína para a Europa, algo que persiste até os dias de hoje. O mercado do tráfico de drogas no Brasil já era disputado por diversas quadrilhas e facções. E como se trata de um comércio ilegal, os membros do CV não podiam simplesmente fazer um BO na delegacia caso a cocaína fosse roubada por facções rivais. É nesse contexto que surgem dissidências e rivalidades, além da disputa pelo controle dos territórios. Com isso, a demanda por armas cresceu, o que gerou lucros para os vendedores de armamentos e também para os policiais que desviavam pistolas, rifles e fuzis das forças de segurança. E isso também criou uma necessidade da própria polícia de se armar cada vez mais, com equipamentos cada vez mais poderosos. E tudo isso fez com que os índices de violência no Rio de Janeiro explodissem nos anos 90. Em 94 foram registrados quase 65 homicídios por 100 mil habitantes no estado. Só para você ter uma ideia de como esse número era alto, a taxa atualmente está em 24 mortes por 100 mil habitantes. Vamos então ao capítulo 4. Numa tentativa de enfraquecer e desarticular o CV, o governo decidiu transferir os líderes do grupo que estavam presos no Rio para outros estados no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas o efeito prático da medida foi o oposto do esperado. Esses chefes espalharam o Comando Vermelho para outros lugares, o que solidificou essa facção como a mais poderosa do Rio de Janeiro. O jornalista Rafael Soares, que acompanha esse tema há muitos anos, explica que o CV funciona como uma franquia, ou seja, existem vários donos de morros que atuam numa sociedade e nenhum manda mais do que o outro. Esse modelo de negócios fez o grupo crescer por todo o país. Chefes do tráfico de outros estados viraram parceiros comerciais e algumas dessas facções até foram englobadas e passaram a se identificar como parte do CV. Esse tipo de operação é diferente do primeiro comando da capital, o PCC, uma facção sediada em São Paulo que tem uma estrutura empresarial clássica, com lideranças e hierarquias. Nos últimos 5 anos, o Comando Vermelho viveu uma fase de expansão nacional e até internacional. Segundo o mapa dos grupos armados, o CV foi a única organização criminosa a ampliar seu controle territorial no estado do Rio de Janeiro, enquanto todas as outras perderam espaço. Entre 2022 e 2023, o grupo aumentou em mais de 8% as áreas sob seu controle e retomou a liderança perdida para as milícias nos anos anteriores. E com isso, o CV passou a responder por quase 52% das áreas dominadas por grupos armados na região metropolitana do Rio. Segundo Rafael Soares, nos últimos 6 anos, o Comando Vermelho expandiu sua presença para 25 estados brasileiros. Antes, ele tinha domínios em apenas 10 estados. O tráfico de drogas continua como a atividade mais importante da facção, principalmente nas áreas de fronteira, como a Amazônia. Mas hoje em dia o lucro também passou a vir de outras fontes. Um boletim do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que, em 2022, o crime organizado movimentou quase 147 bilhões de reais nos mercados ilegais de ouro, combustíveis, bebidas e tabaco. Especialistas também observam uma mudança na forma como o CV e outros grupos criminosos se armam. Além das vendas ilegais de armas que vêm do Paraguai e dos desvios da polícia, esses grupos têm infraestrutura para fabricar armas e impressoras 3D e outros equipamentos de ponta. Em agosto, a Polícia Federal desmontou uma fábrica clandestina que fazia a montagem de armas em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, quando foram apreendidas 4 impressoras 3D. Outra tecnologia que foi incorporada no arsenal desses grupos foram os drones,
que lançam explosivos. Um deles, inclusive, foi usado para contra-atacar a operação policial mais recente. E isso tudo nos leva ao último capítulo dessa história, a Operação Contenção, realizada na terça-feira, dia 28 de outubro, cujo objetivo oficial era frear a expansão do Comando Vermelho. As polícias civil e militar do Rio de Janeiro cumpriram mais de uma centena de mandados de prisão, principalmente nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Oeste. A ação envolveu mais de 2.500 policiais e, até o momento dessa gravação, teve como saldo mais de 100 mortos. O caos se espalhou pela cidade toda, com registros de tiroteios e bloqueios de ruas e avenidas por carros queimados até no centro do Rio de Janeiro. Movimentos de direitos humanos classificam a operação como uma chacina. E o grande número de mortes também foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse horrorizado com a operação nas favelas. Além disso, críticos questionam a eficácia dessas operações como política de segurança. A Terine Husek, do Instituto Fogo Cruzado, diz que não é possível ver uma relação direta entre a ação do governo e uma desmobilização do tráfico ou da milícia. Segundo ela, os territórios onde essas operações acontecem não costumam voltar para o controle do Estado e não apresentam melhoras da segurança e acesso aos serviços públicos. Já o Rafael Soares avalia que, enquanto os problemas de segurança pública forem tratados como uma guerra dos bons contra os maus, não haverá solução. Na visão dele, o problema é muito mais complexo e exige a ação do Estado de forma mais ampla. Já o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, classificou a operação como um sucesso. Mostramos ontem um duro golpe na criminalidade, que temos condições de vencer batalhas, temos condições de fazer o nosso papel, mas temos a humildade e a certeza de também reconhecermos que essa guerra não será vencida sozinhos. A gente continua a acompanhar os desdobramentos dessa história em bbcbrasil.com, no YouTube, nas redes sociais e no WhatsApp. Até a próxima. Muito bem. Então aí está a história lá de trás, né, dos anos 70, 60, e agora, recentemente, então, com essa matéria aí que está. E vejam a importância, né, do tema. É a BBC que está falando isso, né? É uma rede internacional de televisão, de notícias. O assunto foi parar nas Nações Unidas, e é claro, há críticas, né? Ah, a polícia matou demais, não podia ser tão malzinho, tinha que ser mais bonzinho, tinha que ter perguntado antes de atirar, né? Mas é aquela história, meus amigos, quem está sentadinho no ar-condicionado, numa mesa confortável, tomando até um chazinho que trouxeram aqui para a gente tomar um chazinho, fica fácil de criticar quem está lá na ponta, né? Então, é preciso que haja, efetivamente, uma ação de governo, né? Para que as coisas caminhem. No Brasil, quando a gente fala de crime organizado, a gente também precisa lembrar que existem outros tipos de crime, né? Além desses que a gente está vendo, de Comando Vermelho, de primeiro comando da capital. Quem nunca ouviu falar do Capitão Virgulino, o Lampião e Maria Bonita e o seu bando, lá no norte do Brasil, nordeste do Brasil. E aí hoje nós estamos vendo ações chamadas o novo cangaço, ou seja, aquilo que Lampião e Maria Bonita, né, e o seu bando faziam lá atrás, agora estão sendo feitos por grupos armados nas cidades, fechando entradas de cidade, bloqueando entradas de cidade para cometer os crimes. Ou seja, a história parece que se repete, né? Dentro daquele Anuário Brasileiro de Segurança e dentro daquela revista Orcrim, tem esse mapa aí que mostra, né, quais são as organizações criminosas que estão atuando nos vários estados do Brasil, e eu dei um zoom aí no estado de Santa Catarina, onde esses comandos aí, esses grupos estão operando. Uma coisa muito interessante é que, por exemplo, São Paulo não tem Comando Vermelho. O Comando Vermelho não age em São Paulo. Assim como o PCC, o primeiro comando da capital, não age no Rio de Janeiro. Eles são tão organizados e tão sérios. Meu Deus, você falou que o bandido é sério? Sim, é sério. Eles respeitam-se. Eles não respeitam as leis, não respeitam a sociedade, mas eles se respeitam.
Então, o Comando Vermelho não age em São Paulo e o primeiro comando da capital não age no Rio de Janeiro. Mas, no restante, eles se espalham. E aí os nomes são muito criativos, né? Bala na Cara, Comando Leal, Osmano. Temos um grupo aqui em Santa Catarina chamado Osmano. E aí a pergunta é, será que eles são tão agressivos quanto um Comando Vermelho, quanto um PCC? Talvez até mais, né? Porque eles precisam se instalar e aí talvez eles sejam até mais organizados não, mais violentos do que esses mais organizados. Nós vimos aí na reportagem eles falando a respeito da organização, e aí como é que começou, né, o Comando Vermelho, com aquele lema que está ali, ó, paz, justiça e liberdade. E a gente viu no vídeo que eles não queriam confronto, o que eles queriam era organizar, eles queriam ter melhores condições dentro dos presídios. E conseguiram essas melhores organizações dentro dos presídios, graças, e olha o que eu vou falar agora, por uma ação feita pelo governo nos anos 70 e incentivando a nossa atividade, a segurança privada. Então, foi a segurança privada que, na verdade, se nós formos pensar assim a grosso modo, incentivou a criação desses grupos organizados. Olha que interessante essa analogia que eu vou mostrar para vocês, um estudo que eu fiz esses dias, numa reunião depois de uma reunião lá do sindicato, eu acabei indo no computador, escrevi um texto e aí transformei esse texto num videozinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos voltar para cá. E é esse aqui. Olá. Já pararam para pensar como às vezes uma solução pode acabar criando um problema ainda maior? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história brasileira que é exatamente sobre isso. Vamos ver como a tentativa de deixar os bancos mais seguros acabou sem querer, dando origem a uma das facções criminosas mais conhecidas do país. É uma história cheia de ironias e a gente começa agora. 343. O que será que esse número significa? Bom, esse foi o total de assaltos a banco no Brasil em menos de 1 ano e meio, ali entre 1969 e 1970. Dá para imaginar o caos? Era sem dúvida uma crise nacional. Uma crise que pediu uma resposta, e uma resposta bem dura. Mas olha, é importante a gente entender que não era um assalto comum. A gente está falando do período da ditadura militar. Naquela época, grupos de esquerda viam esses roubos como uma ação política, uma expropriação, sabe? O objetivo era tirar dinheiro para financiar a luta armada. Do outro lado, claro, o Estado via isso como uma afronta direta, um ataque à sua autoridade. Então, diante desse cenário de quase guerra, o regime militar reagiu. E não foi com pouca coisa, não. Eles bolaram uma estratégia bem clara, com 2 focos principais, para tentar cortar essa fonte de dinheiro dos opositores e mostrar quem é que mandava. E a primeira parte desse plano foi direto na lei. Pensem só, a pena para assalto a banco, que antes era de 4 a 10 anos, de repente pulou para um mínimo de 10 anos, podendo chegar a 24. O recado era bem direto, né? A consequência seria pesadíssima. E aqui vem a grande jogada jurídica da época. Não era mais só um roubo, virou um crime contra a segurança nacional. O que isso muda? Tudo! O caso saía da justiça comum e ia direto para os tribunais militares. E lá, bom, o processo era muito mais rápido, a defesa era bem mais limitada e a chance de condenação era altíssima. Aí veio a segunda frente de ataque, a parte física. Com um tal de Decreto-Lei 1034, o jogo mudou completamente. Pela primeira vez na história do Brasil, os bancos foram legalmente obrigados a ter um sistema de segurança. Não era mais, se quiserem, virou tem que ter. Isso, gente, criou uma indústria inteira, do zero, praticamente da noite pro dia. E não pensem que o Estado só mandou fazer e lavou as mãos. Que nada! Ele estava envolvido até o pescoço. Os seguranças, por exemplo, precisavam do aval do SNI, o Serviço de Inteligência do Regime. E os alarmes? Tinham que ter uma linha direta com a polícia, era um controle que parecia total, absoluto. Parecia. Pois é,
É exatamente aqui que a história dá uma guinada daquelas. Porque toda essa tentativa de ter o controle absoluto acabou gerando uma consequência que ninguém, mas ninguém mesmo no poder, poderia ter imaginado. Pensem comigo. Leis mais duras, processos mais rápidos. Qual o resultado? As prisões começaram a lotar. E aí aconteceu algo que inédito. De um lado da cela, militantes políticos, super organizados com ideologia. Do outro, assaltantes de banco comuns, experientes no crime, mas sem organização nenhuma. E todo mundo junto, no mesmo espaço. E o lugar onde essa mistura explosiva aconteceu foi o presídio da Ilha Grande, que não à toa tinha o apelido de Caldeirão do Inferno. As condições lá eram terríveis, superlotação, violência o tempo todo. Num lugar desses, se organizar não era uma opção, era a única forma de conseguir sobreviver. E foi nesse caldeirão que os criminosos comuns começaram a aprender com os presos políticos sobre tática, sobre organização e formaram a chamada Falange Vermelha. Mas aí em 79 veio a lei da anistia, os presos políticos foram soltos. E o que aconteceu? A estrutura organizada, o conhecimento ficou para trás. No ano seguinte, fugas em massa levaram essa nova organização muito mais preparada direto para as ruas. Então, essa organização, que logo seria conhecida como Comando Vermelho, estava de volta às ruas. Só que o mundo aqui fora não era mais o mesmo. E eles perceberam que precisavam se adaptar. E aqui vem a grande ironia da história. Aquele plano do Estado para proteger os bancos, na verdade, funcionou. Com mais segurança, alarmes, tecnologia, assaltar um banco virou uma missão quase impossível. O risco era altíssimo e o retorno cada vez menor. O alvo original tinha ficado casca grossa. Para uma organização criminosa grande e estruturada como eles eram agora, o assalto a banco simplesmente não era mais um bom negócio. Não era sustentável. Eles precisavam de uma nova fonte de renda. Algo que gerasse um fluxo de caixa mais estável, sabe? E, claro, mais lucrativo. A lógica por trás da mudança foi puramente empresarial, por assim dizer. O tráfico de drogas, apesar dos riscos, oferecia um fluxo de dinheiro contínuo e um potencial de lucro muito maior. Foi uma decisão de negócios, forçada pelas circunstâncias. E a oportunidade perfeita apareceu no cenário mundial. Eram os anos 80, o boom da cocaína na Colômbia. O Brasil virou uma ponte, uma rota essencial para levar a droga para a Europa. O Comando Vermelho estava ali, no lugar certo, na hora certa. E o mais importante, com a organização que ninguém mais tinha para aproveitar essa onda. Só que o tráfico de drogas tem uma regra de ouro. Como bem aponta a pesquisadora Jaqueline Muniz, nesse negócio, não dá para ir na delegacia prestar queixa se a sua mercadoria for roubada. Então, como se protege o investimento? Com violência organizada, com controle de território. E para isso, o Comando Vermelho já tinha toda a estrutura pronta. E o resultado dessa mudança de ramo de atividade foi gigantesco. Em pouquíssimo tempo, já em 1985, as estimativas diziam que o Comando Vermelho controlava cerca de 70% dos pontos de venda de drogas no Rio de Janeiro. A transição estava completa. E assim a gente chega ao ponto central de toda essa história, ao grande paradoxo. É agora que todas as peças se encaixam e a gente entende o quadro completo. Vamos recapitular essa corrente de eventos. O Estado aperta as leis para parar os roubos, mas com isso junta militantes e bandidos na mesma cela, criando uma universidade do crime. Aí, o Estado obriga os bancos a se protegerem e, com isso, empurra o crime organizado para um mercado muito mais violento, o tráfico. Percebem? Cada ação para controlar a situação acabou gerando um problema ainda maior. Isso mostra uma coisa muito importante. A história da indústria de segurança privada no Brasil, a história das leis sobre segurança e a história da ascensão do Comando Vermelho, elas não são histórias separadas. Não, elas são uma única e mesma história, totalmente conectadas por causa e consequência. Resumindo tudo, na tentativa de acabar com um problema, o Estado, sem querer, acabou criando as condições ideais para o surgimento de um problema muito, mas muito pior. Um crime mais organizado, mais violento e muito mais difícil de combater. A solução virou a semente de uma crise gigantesca. E essa história toda deixa uma pergunta no ar, né? É um caso extremo, claro, mas nos faz pensar. Quantas vezes, seja na política, no trabalho ou na vida, as nossas grandes soluções acabam, na verdade, criando problemas ainda maiores lá na frente? É algo para a gente refletir. Muito bem. Então está aí agora o fechamento dessa história com o aparecimento, então, do porquê
que a gente diz que a segurança privada tem uma grande participação nessa questão do crime organizado. Foi justamente pela dificuldade que esses grupos tiveram de assalto a banco, a carro forte, etc., que eles encontraram, então, na droga, uma forma muito rápida, né, de fazer dinheiro, só que muito mais violenta e que afeta muito mais a sociedade. Além desses crimes que a gente vê, né, da venda de droga, nós temos que entender também que ele se expande para outras áreas, né? O crime organizado não é somente organização criminosa violenta. Nós temos também os crimes chamados dos crimes do colarinho branco. Esses crimes, e agora a gente está vendo um, né, que está ficando muito na mídia, e eu estava vendo uma matéria sobre a exploração de Marte, e eles fizeram uma comparação que o custo que os Estados Unidos está prevendo para mandar 2 pessoas para Marte, e a intenção deles é fazer isso em 2028, é de 20 bilhões de reais. E aí, a comparação que fizeram é que nesta operação aí do Banco Master, eles desviaram 30 bilhões, ou seja, mais do que uma viagem a Marte, né, para 2 pessoas. E este, então, é um exemplo, né, do crime do colarinho branco, onde esses grupos se infiltram nessas organizações em busca de vantagens financeiras. Você não escuta, né, pelo menos não há notícias, né, de muitos mortos nessas operações, né, desses crimes do colarinho branco, diferentemente dos grupos onde criminosos violentos atuam. Mas se expande muito rapidamente. Vocês também devem ter visto aí nos noticiários que Estados Unidos comprovou, né, a participação de artistas, nem sei se aqui pode chamar de artista, né, de influencers. Músico não é, né, porque aquilo não é música. Então, eu não sei o que os caras são, na verdade. Em operações de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, contrabando, e usando pessoas como laranjas. Quando a gente fala de crimes do colarinho branco, eles estão infiltrados em todas as camadas, né? Nas empresas públicas e privadas, nas questões políticas, nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Câmara Federal, Senado, órgãos do governo, e buscam, através, por exemplo, de licitações públicas, lavar o dinheiro, ou seja, esquentar um dinheiro que vem do tráfico, por exemplo. Em 1999, o dono da empresa que eu trabalhava, ele determinou que eu comprasse 2 carros, colocasse aqueles giroflex, né, os sinalizadores em cima do carro, tal, para que a gente utilizasse aquilo para fazer ronda nos condomínios onde a gente tinha serviço. E aí eu falei para ele, olha, não pode, porque não pode colocar giroflex em cima do carro. Isso é só polícia, só carro de serviço e tal. Ele falou, não, tem que colocar, vamos colocar, depois eu me viro. Eu falei, tá bom. Não satisfeito com isso, ele mandou colocar, mandou que eu escolhesse 2 vigilantes padrão para cada carro e eu colocasse esses carros ali na beira-mar norte, na frente de um restaurante que existia na época, eu não vou lembrar o nome agora, é uma academia agora ali, para fazer propaganda da empresa. Eu fiz isso, botei os carros lá e não deu, sei lá, 1 hora, uma guarnição da Polícia Militar prendeu os vigilantes e levou todo mundo para o distrito policial ali perto do campo do Figueirense. Por quê? Porque estávamos fazendo segurança pública, né? Os carros parados na via pública, né? Apesar de ser um estacionamento ali do tal do restaurante, mas estava afrontando a segurança pública.
Bom, em decorrência disso, eu, o dono da empresa e um advogado fomos parar no comando da Polícia Militar, né? Vamos conversar com o comandante da Polícia Militar. Em um dado momento da conversa, eu falei para ele assim: pois é, coronel, o senhor veja que eu entendo a dificuldade aí dos seus homens ir lá nos morros atrás do bandido. Aí ele olhou para mim e falou assim: o senhor está enganado. O meu polícia ele não precisa subir o morro para ir atrás do bandido, porque o bandido mora ali, naquele prédio da beira-mar. Então, a ideia que ele me passou aquele dia foi justamente essa, que muitas vezes o crime, apesar da violência estar nas comunidades mais carentes, estar lá no morro, mas o dinheiro todo é destinado a esses crimes mais bonitinhos, né? Como esse crime do colarinho branco. Vocês já imaginaram a quantidade de coisas que esse ex-dono do Banco Master sabe? E se ele falar e conseguir comprovar, ele derruba STF, Câmara, governo que eu digo, não só esse governo, mas outros governos anteriores, inclusive, se bobear, porque a coisa não é recente, né? Então, esses crimes, eles são extremamente profundos. E detalhe, por mais que a gente diga, isso está tão longe da gente, não, isso está próximo do vigilante também, porque o vigilante ele acaba, de uma forma ou outra, sendo envolvido. Reuniões acontecem onde tem segurança. Empresas têm vigilância. O vigilante atua muitas vezes até em segurança pessoal de grandes empresários. Fica sabendo muita coisa. E muitas vezes ele é incitado a participar de crimes. Não nesse volume do Banco Master, né? Mais menorzinho, mas para facilitar, como foi o caso do Banco Central, aquele grande assalto que houve no Banco Central, lá em Fortaleza, onde o vigilante foi convidado a ajudar no crime, ajudou, foi o primeiro a ser preso e foi o primeiro a morrer na prisão. O primeiro que prenderam foi o vigilante e o primeiro que morreu uma semana depois na prisão foi o vigilante. E não ganhou dinheiro também, né? A viúva fala que não ganhou um centavo e não ganhou mesmo porque estava numa miséria desgraçada. Então, vejam, isso pode nos afetar diretamente no nosso dia a dia. Quando a gente fala de crime organizado e de organizações criminosas, essas organizações, elas são utilizadas pelo seu alto... Pois não, Miguel Ângelo? É que você estava dando exemplo ali, que nem o delegado ali tinha falado para você, que os bandidos estavam onde também muito próximo, que a gente não via, que a gente não se dava conta da proximidade. Teve até uns tempos atrás, uns dias atrás, eu vi uma reportagem dizendo ali que foi preso um russo ali em Jurerê, que era do tráfico internacional, foi preso. É verdade. O cara era grandão, o cara era peixe grande do negócio, tá entendendo? É verdade. Foi preso esses dias. Eu vi a reportagem. E na casa dele, Michelangelo, tinha vigilância 24 horas e as imagens eram monitoradas por uma empresa de segurança aqui de São José. Então... se bobear, ia vigilante junto, preso até sem saber o que estava acontecendo. Mas é que não faz muito sentido, né? É fácil a gente imaginar isso, né? Vocês que moram em Tijuca estão muito próximos disso aí. O que é Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, gente? Da onde tem tanto dinheiro para imóveis daquele padrão que estão sendo construídos ali? Gente, cara, é muito dinheiro para pouca gente, entendeu? É estranho, né? Você vê que alguém vai comprar um apartamento de 30 milhões de reais e esse apartamento fica fechado durante 2 anos, a pessoa não aparece ali. Quer dizer,
para ele, se era 30, 60, 90, tanto faz. Eu não estou dizendo que todos os apartamentos comprados ali são, né, para isso, para lavagem de dinheiro, mas boa parte é. Boa parte é. São construídos com essa finalidade? Não, claro que não. Mas, gente, é muito dinheiro. Mas, enfim. Então, crime organizado, alto poder ofensivo. Não tem jeito, né? Como nós vimos num dos vídeos ali, o cara não vai na delegacia dizer assim, roubaram 5 quilos de cocaína meu. Não tem isso, né? Não tem como fazer um boletim de ocorrência por roubo de cocaína. Então, o cara é olho por olho, dente por dente, e morre mesmo. Muitas pessoas, né, criticam os filmes, né, como criticaram aquele Tropa de Elite, 1 e 2, e todos eles. Ok, eu não vou entrar em detalhes aqui se o filme é bom, se o filme é ruim, se o ator é bom ou é ruim, isso não é o caso. Mas é que muito daquilo é realidade, é o dia a dia. E, às vezes, o dia a dia choca, né? É traumático, mas é a verdade. Pois não, Nicolas? Que nem assim também, que uma coisa que eu vi um debate ontem eu vi uma situação do rapaz falando sobre essa questão do crime organizado, sobre a expansão e a progressividade que ele está indo, né? Como que eu vi o cara debatendo e que ele falou que ele acreditava que daqui a uns anos, daqui em torno de uns 10 anos, essa situação da venda de droga e coisa vai ser uma coisa que vai estar tão focada na tecnologia e outras situações, que nem tu falou ali da questão do drone e coisa e tal, vai estar tão avançado que já vai ter passado desse ponto de tanta violência, que vai diminuir porque eles vão começar a cortar os intermediários, que eu vi no debate ali, que o rapaz acreditava que o decorrer disso vai ser como algumas coisas vão usar, alguns tipos de aplicativos ou de comunicações que seja, como diz ali, invioláveis, digamos, desse naipe, fora uma investigação, né, que eles vão usar esses tipos de critérios e situações para poder estar fazendo esses tipos de ilícitos, e vai acabar que vai diminuir essa necessidade de defesa, digamos assim, de tanto confronto, digamos dessa maneira, né, vai diminuir um pouco isso e vai alavancar eles nesse ponto, assim. E até mesmo ele abordou também o tema da questão de, porque se fosse o caso, se tivesse vamos dizer que a legalização do negócio seria cobrado, vamos dizer, como exemplo das armas de fogo, supondo assim. As armas de fogo têm como ter a arma de fogo legalmente, e ela, na teoria, ela é mais barata do que na rua, digamos, na ilegalidade, entendeu? Nesse ponto aí, nesse princípio da coisa. Que, teoricamente, se fosse legalizado, feito algum trâmite para regularizar toda essa situação, diminuiria essas questões, porque tudo seria regulamentado e a demanda automaticamente cairia, né? Porque como qualquer outra coisa que vamos dizer, um remédio na farmácia, entendeu? Que se o cara vai lá e dá um jeito de comprar por fora, sem a receita, sem coisa, entendeu? Sai mais caro, não tem a garantia de que o remédio tem uma procedência, toda aquela situação, toda aquela burocracia, né? Que é o tema que também vai à decorrência, que ele acreditava que isso vai ter uma expansão e diminuir um pouco a violência e vai aumentar muito os lucros deles nesse ponto. Eu vou ser franco para você, eu não sei exatamente se eu tenho uma opinião a respeito disso, né? Sobre legalizar, não legalizar. Mas, enfim. Fala, Marilande. Professor, o Thiago colocou lá no grupo que está sem internet, está só com o telefone. Isso, não está conseguindo entrar na aula. E isso tem exatamente o que a ver com o crime organizado. Foi o crime organizado que cortou a luz lá na internet? Já consegui entrar, obrigado. Talvez. Foca, Marilande, a mesma informação que você está vendo aí, eu estou vendo aqui, tá? Só que eu estou focado na aula, tá bom? Já consegui entrar na aula, que é um bom negócio. Valeu, obrigado. Tá aí já o Thiago. Pronto. Então, eu realmente não tenho uma opinião formada a respeito disso, se legalizar é melhor, se não legalizar é melhor, não sei porque aí precisa estudar saúde pública, e estudar uma série de outras coisas, eu não sei. Então, o que eu sei é o seguinte, a coisa não é pequena, é muito dinheiro, é muito grande. E quando você cerca de um lado, como a gente viu,
cerca de um lado, buscam outras alternativas. Ah, então, a partir de agora, a maconha vai ser legalizada. Ok, então vamos vender cocaína. Ah, agora a cocaína vai ser legalizada, então vamos vender crack. Agora crack vai ser legalizado, então vamos descobrir uma outra droga. Talvez isso aconteça, eu não sei. Tá, gente? Aqui é um leigo falando a respeito disso, porque isso, para mim, é uma questão de saúde pública. Há alguns anos, eu não lembro há quantos, eu fui, assim como amanhã eu estou indo para um congresso de segurança em São Paulo, e num determinado ano, nesse mesmo congresso, eu fui até a casa de um colega, ele me chamou para tomar um café na casa dele, eu fui, e de lá a gente foi para o congresso. E no caminho passamos no meio da Cracolândia, onde era a Cracolândia em São Paulo. Até me parece que foi desativado lá, foram para outro lugar, não sei exatamente. Mas, olha, quando a gente vê pessoas na rua aqui, a gente fica apavorado, não é? Mas lá era aquele filme do zumbi, sabe? Era como se você fosse transportado para dentro de um filme desse que a gente, de vez em quando, passa na TV. As pessoas, assim, zumbis. E não tinha faixa etária. Eram jovens, eram pessoas de mais idade, eram velhos, zumbis. Então, tem essa questão saúde pública, que, querendo ou não querendo, acaba também saindo do nosso bolso, nos afetando também. E aí tem as questões internas, dentro de casa. Puxa, graças a Deus, né? Hoje, de manhã, eu tive que sair e aí peguei a cachorra da Stephanie ali, aquela Golden, que fica lá no clube de vez em quando, ela estava com a gente aqui, e aí saí ali da minha sala tal, e vamos dar uma volta. Aí uma pessoa caminhando, com uma filha com problemas, não sei exatamente que tipo de problemas mentais. Aí eu fiquei olhando, assim, e aí quando eu percebi, a Alda estava olhando também para a pessoa, assim, para a menina na frente, ela falou para a gente, apesar de todos os problemas, né, que a gente tem, a gente é feliz, porque, felizmente, isso a gente não tem na nossa casa, né? E também, ela citou, e também não temos ninguém com problemas com drogas, né? Porque passou uma pessoa lá fumando um baseadinho. Aí eu falei, E eu não sei o que é pior, né? Se você ter alguém que tem um problema mental, ou uma pessoa drogada, porque os cuidados, né, não são fáceis. Só que você consegue ainda controlar. E o que drogado, você não tem controle, ele se torna sem controle. Então, gente, a droga, né, é uma coisa muito complicada. E, normalmente, as pessoas que entram nesse negócio entram de brincadeira, entram para mostrar que são diferentões ou diferentonas e acabam entrando bem, né? Eu sou de uma geração, eu digo assim, eu sou de uma geração muito feliz, né? Eu sou de uma geração em que a gente não tinha internet, a gente usava máquina de escrever, a gente mandava carta, e hoje nós temos tudo isso, temos inteligência artificial, e muito do que vocês estão vendo aqui, estão usando, a gente usa inteligência artificial, e eu me viro muito bem, navego muito bem nisso. E sou de uma geração também que vocês estavam pensando, cara, Paul McCartney está fazendo show até hoje, tem cantor de 80 anos fazendo show até hoje, artistas que passaram uma geração inteira numa época em que o uso da droga era alto, só que drogas que não matavam. O álcool matava muito mais do que a maconha que esses caras fumavam. Mas só que agora, a cocaína, o crack, essas pessoas são tão más que eles colocam produtos químicos extremamente poderosos que arrebentam a pessoa muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, esse poder ofensivo, e tanto é que está aí, né? Quando a gente fala de poder ofensivo, não é só a questão da arma, não é só a morte do cara, um vai dar um tiro no outro, não. É que eles conseguem, muito rapidamente, dominar a sociedade em razão dessa química toda que envolve esse negócio. Uma outra coisa interessante também é que eles aprenderam e praticam a organização. Vocês já imaginaram o que é uma organização para um assalto a carro forte?
Ou você acha que eles assim acordam de manhã e dizem, acho que hoje eu vou assaltar um carro forte. Vou lá assaltar o carro forte lá no supermercado. Não, tem toda uma organização por isso. Quando o cara faz um assalto lá, o Banco Central, por exemplo, olha a quantidade de pessoas que envolvem. Domingo estava passando, num desses canais de TV e de filmes aí, estava passando 11 Homens e um Segredo. O cara que assalta os cassinos lá em Las Vegas. Fantástico. Os caras assaltaram o cara sem bater em ninguém, sem dar um tapa em ninguém, sem dar um tiro em ninguém. Por quê? Organização, estratégia. Então, quando você vê que esses caras eles poderiam estar à frente de grandes empresas, organizando grandes negócios, eles estão organizando para o lado do mal. Só que eles têm essa capacidade organizacional e as pessoas respeitam isso porque sabem que vão morrer. Na empresa, não. Na empresa, assim, hoje eu não vou trabalhar, vou botar um atestado. Vai botar um atestado lá para o chefe do tráfico para você ver. Ele já faz uma cura rapidinho. Já te bota dentro de um tamborzinho lá, se vira churrasco. Então, lá não aceita isso, né? A organização deles é extremamente rígida. E uma outra característica é que eles atuam em várias modalidades. E aquelas que nos afetam diretamente, né? Assalto a banco. Então, aí existem duas coisas, né? O assalto a banco, aquele assalto a banco planejado, aquele assalto a banco onde escolhe-se o dia por ter muito dinheiro, etc. E aquele assalto a banco feito por uma organização menor para buscar um pequeno recurso apenas para comprar uma quantidade um pouquinho maior de droga e, com isso, conseguir mais dinheiro. Quando é com aquele grupo organizado, normalmente não afeta o vigilante, porque eles acontecem fora do horário do expediente, não há vigilância na agência. O caso do Novo Cangaço, por exemplo, né? Eles agem de madrugada. Já o bandido menorzinho, esse não. Esse age com o banco funcionando. E aí há uma agressão direta ao vigilante. E aí é mais perigoso. Mais perigoso por quê? Essa pessoa não tem o preparo, essa pessoa normalmente não tem o respaldo, né? Não tem uma organização por trás dela, e aí é tudo ou nada para ela. Então, aí o vigilante corre um risco danado. Outra modalidade, roubo de cargas, e aí também afeta diretamente o vigilante quando ele está na atividade de escolta armada. Deixa eu só ver aqui um comentário que alguém fez aqui, que eu pulei. Os caras são especialistas em fazer o mal. O certo era o vigilante ter uma arma mais forte no banco. Pois é, Lucas, é o Lucas, né, que falou? Deixa eu ver. Sabe, Lucas, eu vou dizer um negócio para você. De novo, né? Eu acho que eu comentei na aula de armamento e tiro a questão da Polícia Federal, ela ter dados estatísticos de como acontecem os assaltos, das distâncias e etc. Um revólver calibre 38, ele tem uma capacidade aí nessa distância de 7 metros, aí, 10 metros, muito boa. Se eu transferir isso para uma pistola 9mm, seria um pouco melhor. Um pouco melhor. Além disso, nada mais tem, porque que eu vou colocar uma calibre 12 na mão de um vigilante no banco, e aí? E as pessoas que estão em volta? O que vai acontecer com essas pessoas que estão em volta? Porque a calibre 12, se eu atirar em alguém nos 10 metros, eu vou acertar um monte de gente em volta, né? Pela sua característica. Então, eu não sei, sabe, Lucas, se é o armamento o problema. Acho que não. Eu acho que no banco eles já fizeram boas coisas, né? A porta detetora de metal é uma boa coisa, não impede que entre, mas dificulta a saída. A redução do dinheiro, né? Do meio circulante. Hoje os bancos têm lá 5, 10 mil reais nos caixas.
5, 10 mil reais, o cara não compra um revólver aí no mercado negro por esse preço, né? O valor do armamento, até o Michelangelo falou isso, o valor do armamento no mercado negro é muito alto. Entendeu? Então, não é o valor que você vê na prateleira ali da loja de armas. Então, eu não sei, sabe, Lucas, eu não sei se a arma mais potente aí, qual arma seria? Não sei, um fuzil não dá certo, não funciona. Uma metralhadora não pode porque a lei não permite, também ia fazer um estrago danado, né? Então, eu acho que uma pistola, como agora a nova lei já está permitindo, já é adequado, e aí é treinamento. Treinamento. Uma pergunta, aquela foto de frente pro vigilante, o cara andando a gente coloca o celular. Lucas, peraí. Tá chegando cortado, não sei se está mexendo o aparelho, o que é, tá chegando cortado aqui. Vamos lá, de novo. Tá melhor, não? Aquela porta onde a gente coloca o celular e a chave, ela é blindada ou não? Não, nós vamos ver isso quando a gente for falar de porta detetora, quando nós tivermos uma aula prática, não sei que dia que vai ser, mas não é blindada, não. Nada no banco é blindado, tá? Fala, Michelangelo. Como você tinha dito ali, a partir do momento que se resolver como é que é o nome ali? Aquele outro pedaço da lei que eles ainda estão decidindo como é que vão fazer. Isso, decreto. O decreto. Porque a partir do momento que tiver liberado para poder, regulamentado para poder usar a pistola em si, mesmo que ela não suba o calibre, que ela seja aquela TPC, se eu não me engano que você tinha falado ali, já vai estar adiantando bastante, por causa que vai ficar mais fácil na questão de municiamento. A pistola tem mais capacidade, ela já vai estar pronta ali, vai ser só puxar o gatilho, diferentemente do revólver que tem 6, vai ter que ter o treinamento, né, mas... Não, meu amigo, não, Michelangelo. Com o revólver, você só tem que apontar e puxar o gatilho. A pistola, ela é cheia de detalhes. Se uma munição der um problema, rapaz, você está com a vida ilhada, entendeu? E o calibre por calibre dá no mesmo. Gente, vou autofrisar para vocês. Pode ser que eu esteja enganado. Pode ser, claro que sim. Mas um vigilante, independente se ele está com a pistola ou com o revólver, ele precisa treinamento, ele precisa comprometimento. Vocês vão fazer o curso, vão terminar o curso, e a maioria de vocês que for trabalhar, vai trabalhar desarmado, e só vai pegar numa arma daqui a 2 anos novamente, quando tiver que fazer um curso de atualização. Essa é a nossa história na segurança privada no Brasil. Raríssimos são os vigilantes que treinam fora da obrigação. Muito raro. E, além disso, não é só o tiro, é técnicas de observação, é postura, é comprometimento, é seriedade no que está fazendo. Esse conjunto de ações é que nos fará ter sucesso contra o bandido, e seja o bandido com a arma que for. Porque, a partir do momento que eu tenho uma porta detetora de metal, alguém facilitou a entrada da arma ali. Ou o vigilante desatento, ou o equipamento mal dimensionado, ou o equipamento com defeito, ou alguém ajudando, colaborando de alguma forma, né? Sei lá. Então, não há, por exemplo, um assalto a banco durante o dia que entrem 10 armados. Entram 2 ou 3. E se o vigilante bem treinado, e normalmente são 2 vigilantes, são 2 armas, já são 12 tiros, só aí já são 12, tá? Estiverem atentos e executarem um bandido, o outro não fica ali para contar a história. Entenderam? Ele vai embora, ele foge, e a partir do momento que vier uma execução hoje,
mais uma execução. Almeida, não pode. Pode, porque a partir do momento que o cara veio te agredir, você vai executar a tua função, que é defender-se. Então, se houver uma execução hoje, novo assalto a semana que vem, mais uma execução, e mais uma daqui 15 dias, e mais uma daqui 2 meses, vagabundo vai começar a pensar 2 vezes antes de assaltar banco. Então, é o conjunto de coisas. Falávamos aqui sobre roubo de carga. Como é que eu vou competir contra uma quadrilha especializada de roubo de carga que está assaltando o caminhão com 2 Dodge Ram? 2 Dodge, aquelas monstruosas. E eu, escolta, estou num carro de 1000 cilindradas, que nem consigo movimentar calibre 12 porque ela não cabe direito no carro. Então, de novo, tecnologia, condições de trabalho, e aí, preparo profissional, porque se você passa por um carro de escolta, você vai ver que muitas vezes os dois estão sentados nos bancos da frente, o cara que está no banco de trás está dormindo, e aí o que é? Falta de treinamento, falta de comprometimento, e aí o bandido deita e rola. Deita e rola. Tá? Então, gente, de novo, como eu abri a fala hoje, né? Não é tão simples quanto parece. Vamos pôr um fuzil. Não adianta. Tem que treinar. E, olha, eu posso, acredito eu, falar isso com tranquilidade. Porque eu sei o que é combater crime organizado. Eu já fiz isso na minha vida. E fiz em locais complicados. Eu trabalhei com transporte de valores, não como vigilante, mas na coordenação de transporte de valores e de escolta de cargas. E trabalhei com segurança pessoal. E não foi de qualquer um, foi de grandes autoridades de governo. Não é fácil. É preciso treinamento, equipamento, técnica, dinheiro. Tem que ter isso, senão não adianta, não se faz, tá? Agora, não adianta ter técnica e ter uma pessoa que não está nem aí para a hora do Brasil. Está vendo o vídeo no YouTube na porta do banco. Aí não adianta, gente. Aí pode esquecer, pode botar a melhor arma do mundo na mão do cara, que não vai funcionar. Eu acho que já foi. Na minha opinião, eu acho que ia ter mais preocupação, mais era com a arma. Se a gente conseguisse, de repente, o segurança com uma arma mais potente, a preocupação já ia ser com a arma, porque com 38 os bandidos já tentam tomar do vigilante, valia uma arma mais potente. Então, esperemos que isso aconteça, né? Tomara que aconteça em breve. Bom, então já vimos aí que uma das modalidades que podem nos afetar é assalto a banco, outra roubo de carga, assalto a carro forte, e aí todo dia nós temos uma tentativa ou um assalto, né? Muito comum. Quando eu falo todo dia, é a média do ano, tá? Se você pegar a média do ano, nos dias que os carros estão em circulação, sempre há uma coisa ou outra. Às vezes tem 2 ou 3 no mesmo dia. Tráfico de drogas, por que isso? Porque pode envolver na carga, infiltrar drogas, pode, nos nossos postos de serviço, alguém estar infiltrando droga lá dentro, usando ela como ponto de venda. Pessoal que trabalha em escola aí, por exemplo, muita atenção nisso, né? Em escola é muito comum. Contrabando, nós temos muitos vigilantes que trabalham em aduanas, em postos de Receita Federal, junto com Polícia Federal, junto com Receita Federal, é muito comum. Então, aqui nós temos Dionísio Cerqueira, nós temos Foz do Iguaçu ali no Paraná, que são pontos de muito interesse, né, dos contrabandistas, e aí o vigilante pode, se bobear, quando perceber, ser preso por ter ajudado a passar uma carga ali que nem sabia do que estava acontecendo. Lavagem de dinheiro, aí não vejo muito onde possa haver o envolvimento do vigilante, a não ser quando ele percebe alguma coisa e acaba não dando a devida atenção ou não dando as informações necessárias. Pois não, Michelangelo? Me recordei também de uma situação que eu vi ontem,
que o vigilante cuidava de um prédio, se eu me recordo direito, ele cuidava de um prédio, e aí nesse prédio ficavam alguns órgãos públicos, ficava uma delegacia também, um negócio assim, e daí a polícia chegou lá embaixo, lá na área lá, chegou com um mandato de prisão para alguém lá, e o vigilante ligou lá e avisou lá na delegacia. Eles iam prender um policial que estava lá naquela delegacia, entendeu? Aí o cara chegou e avisou lá, daí o cara saiu preso também, se lascou-se. Dançou. É isso aí. Bom, de todas essas... e o último ali, sequestros, né? Muitas vezes essas organizações sequestram até o próprio vigilante para poder praticar os seus ilícitos, né? E, com isso, conseguir os seus intentos, né? O seu dinheiro, ou seja lá o que eles querem. Enfim, a gente pode observar, então, que a organização criminosa ela não tem esse nome de graça. Não é de graça que chama organização criminosa. É justamente em razão de ter aprendido a se organizar, de alguma forma. E aí a história é interessante, né? Quando você vê que prenderam o cara por questões políticas e ele devolve um problema para o Estado organizando o crime. E ele não fez isso porque quis. Ele fez porque, na época da prisão, acabou se envolvendo e acabou contando. Onde entra, então, o vigilante nisso tudo, fazendo um trabalho sério, fazendo um trabalho de comprometimento, mostrando efetivamente qual é a sua responsabilidade. Nós só vamos ter uma segurança privada no Brasil, e olha o que eu estou falando, a segurança privada, oficialmente, né? Oficialmente, ela é de 83, mais de 40 anos. E eu estou dizendo que nós só vamos ter uma segurança privada no Brasil que possa fazer frente a boa parte disso tudo, quando nós tivermos vigilantes efetivamente comprometidos. Muitos entram porque é um jeito de eu ganhar 100zão por final de semana a mais no meu orçamento, fazendo um bico lá num evento, por exemplo. Mas não tem, talvez, não consegue ver a dimensão da sua responsabilidade. Então, meus caros, a experiência de quem já está há algum tempo nessa atividade pode garantir para vocês que, sem o comprometimento do vigilante, sem ações efetivas das empresas de segurança privada e dos governos, não há como combater o crime organizado. Não tem como, é impossível. E até onde eles vão, não sei. Eu sei que a coisa é muito séria, é muito grave, tanto é assim que se investe bastante na tentativa de diminuir essas organizações, diminuir o tamanho dessas organizações, mas não é uma coisa fácil. Na nossa plataforma, deixa eu parar esse compartilhamento aqui, e quero compartilhar aqui na nossa plataforma, além dos vídeos que eu já passei para vocês, tem alguns outros que tratam sobre a evolução do crime, sobre a questão das armas, né, de como é que elas chegam nos postos, como é que elas chegam para o crime organizado, de que forma, de onde elas são desviadas, e a quantidade de crianças, né, adolescentes, que estão utilizando armas de fogo e fazendo parte dessas organizações. E são essas crianças, né, esses adolescentes aí, que, na maioria das vezes, assaltam banco, na maioria das vezes, entra nos postos de serviço.
Como esse assunto, eu já tinha dito isso ontem, né? Essa matéria é uma matéria curta, eu queria perceberam que eu não fiz intervalo também. Eu gostaria que vocês dessem atenção a esses vídeos, pudessem assistir esses vídeos, e não esqueçam do material que está aqui, ó. Esse material é um material, então, que nós vamos utilizar para a nossa avaliação. A nossa palavra final de hoje está aí na tela, por favor. Muito bem, só estou olhando aqui, esperando terminar para poder salvar. Ok. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Professor. Pois não, Lucas. O que você tem a dizer sobre o nosso presidente de não querer colocar o Comando Vermelho e o PCC como... Lucas. Não sei se para os demais é a mesma coisa, mas chega muito picotado quando se fala. Tenta chegar mais perto do equipamento. Peraí. Aqui. Melhorou? Muito. Tá, era o fone que estava meio ruim. Assim, o que o senhor tem a dizer, tipo, ou pelo menos o que o senhor acha do nosso presidente não colocar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, que foi, tipo, até um pedido do presidente dos Estados Unidos, né? Complicado, né, seu Lucas? Complicado. Querendo Bom, não... vamos esquecer... Vamos esquecer um pouquinho o presidente dos Estados Unidos, tá? Estados Unidos não tem termos de comparação com o Brasil. O presidente Trump ele pode falar a bobagem que ele quiser, porque ele tem um monte de míssil para jogar na cabeça dos outros se ele quiser, tá? Então, vamos deixar ele de lado. Mas vamos falar da questão do terrorismo. Se for enquadrado o PCC, o Comando Vermelho, qualquer organização dessa, como organização terrorista, abre as portas para que qualquer nação possa agir contra essas organizações. E aí, nós podemos ter uma incursão militar muito pesada com relação a essas organizações. Então, quando o presidente da República do Brasil, seja quem for, diz que isso precisa ser tratado com cuidado, eu concordo. E também não vou aqui, porque não tenho nenhum fundamento legal para dizer se o atual presidente tem envolvimento ou não tem envolvimento com o crime, porque há algumas coisas, né? Algumas pessoas dizem, porque tem envolvimento, tal. Então, eu prefiro não tecer esse tipo de comentário, porque não tenho nenhuma prova a respeito disso, e não vi nenhuma prova a respeito disso. Mas que o nome organização terrorista é aquela que, de alguma forma, ofere lucro com base no terror, certo? É isso. Então, se nós formos ver, Comando Vermelho, Primeiro Comando, qualquer uma dessas organizações, sim, poderiam ser enquadradas e deveriam ser enquadradas como terroristas, porque elas agem através do terror. Não é assim? Ou elas pedem da licença? Não pedem da licença. Então, na minha opinião pessoal, deveriam, sim, ser enquadradas como terroristas. Porém, as consequências disso é que nós precisamos saber até onde nós poderemos suportar estas consequências, né? Uma ação militar contra essas organizações, até que ponto isso, neste momento, nós temos condições de preservar a nossa sociedade do bem
contra uma ação dessa, porque Estados Unidos, eles efetivamente, eu acho que eles foram vencedores em uma guerra de verdade, assim, né, que foi a Guerra da Coreia. As outras, ele esteve sempre nos bastidores, e a primeira que ele enfrentou sozinho, ele perdeu, que foi o Vietnã. Então, vocês podem ver o seguinte, eles são muito poderosos, mas será que um grupo lá dos Estados Unidos agiria de forma adequada e teria um bom rendimento numa comunidade do Rio de Janeiro, por exemplo? Então, são coisas que é preciso pensar, sabe? Não é tão simples assim quanto parece. Agora é criminoso, agora é terrorista e pronto, agora vamos explodir tudo. Não, eles vão ficar onde? Na casa do trabalhador. Eles vão pegar essa família do trabalhador como escudo. E vocês sabem disso, né? Não preciso eu dizer isso, né? Quantos de vocês talvez até tenham sofrido esse tipo de problema, né? Então, gente, é um assunto muito delicado, mas, na minha opinião, sim, são terroristas, sim, deveriam ser tratados como terroristas, sim. É o momento agora de se fazer isso? Não sei aonde estão, porque tem muita coisa que a gente não sabe também, né? Vai que já estão preparando isso há algum tempo e eu não sei. Eu não sei, porque há quanto tempo eu estou afastado da Força Armada, eu não sei. Os meus colegas, os meus companheiros de farda estão tudo na reserva já, ninguém comanda mais nada. Então, se fosse há 10 anos atrás, eu até poderia dizer para vocês, não, existe operação fazendo, tal, vai acontecer ou não vai. Então, não é fácil, viu, Lucas? Tem que tomar muito cuidado com isso, não é uma coisa muito simples, tá? Que mais? É isso? Pois não? Você chegou a ver ali que um tempo atrás, né, teve toda aquela situação lá da mudança em El Salvador lá, sobre a questão da corrupção e tudo mais, e coisa e tal, que foi notável, né, foi uma grande repercussão na época e tudo, da mudança que foi. Você viu o estilo do presídio? Alguém já pesquisou sobre o presídio de El Salvador? Acho que não, né? Então, pesquisem, presídio de El Salvador, e vejam como é lá. Se eles acham que Bangu e Ilha Grande eram ruins, então vai ver hoje o presídio de lá. E é de hoje, né? Não é de 10 anos atrás. É por isso que o bandido tem medo, e é por isso que eles conseguiram acabar com parte, né, do crime lá, tá? Ok, povo? Muito bem. Amanhã, gerenciamento de crise, se não me falha a memória, 19h30, estaremos